No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor José Pedro da Silva faleceu ontem, à tarde, após longa doença, aos 80 anos de idade. Nasceu em 1940 na vila de Santo Antônio, uma pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Filho de um pastor e uma dona de casa, cresceu amistoso e respeitado, com uma paixão primordial por livros e natureza. José completou o ensino médio em São Paulo, onde descobriu sua vocação pela ciência e educação. Retornando à terra natal, dedicou-se à carreira docente, tornando-se um professor influente e amado por muitas gerações de alunos. Seu método pedagógico era marcado pelo respeito e compreensão individual de cada estudante, buscando sempre despertar o potencial latente em todos. Em 1975, recebeu a Medalha do Mérito Médico por seu trabalho de extensão na área de saúde pública, visando erradicar as principais doenças nas comunidades rurais. No entanto, a vida de José não se resumiu apenas a salas de aula e consultórios médicos. Apaixonado por cultura e artes, compôs várias peças teatrais e poemas que foram publicados em diferentes jornais e antologias, ganhando reconhecimento nacional. Seu quarteto de cordas, formado com amigos locais, tocava regularmente nas noites de solteiro na cidade, sempre acompanhado do violão do Sr. Silva. Em 1985, aos 55 anos, sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou surdo em uma das ouvidos. A partir daí, adapta-se à nova realidade com coragem e humildade, encontrando solaz na escrita e no jardinagem. Plantava flores e vegetais raros em seu pequeno quintal, sempre acompanhado do relógio de cuco que marcava o passar do tempo. Em 2005, foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e à promoção da cultura em sua região. Seu nome também foi citado no telejornal da Globo após a inauguração de uma escola que leva o seu nome em sua terra natal, Santo Antônio. José Pedro deixou viúva, Maria Clara, e 5 filhos, Pedro, Ana, Carlos, Rafael e Sofia. Ficará sempre lembrado como professor amado por muitas gerações, o poeta que cantava a beleza da vida e do amor, e como modelo de perseverança e resiliência. E agora, quando tudo se calmar e o vento sopra no quarto onde ele escrevia, o cheiro das páginas de seus livros ainda permanece, como um testemunho do legado que José Pedro deixou para sempre. Um legado de amor, respeito e paixão inquebrantável por viver. Este dia triste, ontem, a senhora Ana Maria Ferreira encerrou a vida em seu belo e quentinho casarão do Jardim das Flores. Ela nasceu na pequena vila de Santana do Piauí, no sul da Bahia, entre as colinas verdes e os campos de café, onde aprendeu a amar o Brasil e sua natureza. A senhora Ana Maria foi médica em uma pequena cidade de Minas Gerais. Aprendizagem, dedicação e paciência eram suas principais armas no combate às doenças que assolavam as comunidades. Seu consultório era sempre lotado, pois ela tratava cada paciente como uma família, sem distinção de classe ou etnia. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito Médico por mais de 2 décadas de dedicação à saúde pública. Em 2006, Ana Maria perdeu o marido em um fato inexplicável, um acidente de ônibus na Rodovia dos Dentes. Apesar do doloroso ocorrido, ela continuou a dedicar-se à saúde pública e, em 2019, foi agraciada com o título de Médica do Povo. No entanto, Ana Maria não era apenas uma médica. A senhora também era benfeitora da comunidade, voluntária no abrigo animal local e fundadora de uma escola de música para crianças carentes. Em reconhecimento aos seus esforços incansáveis, em 2013, foi homenageada como cidadã honorária pela Câmara Municipal da cidade. A senhora Ana Maria também era apaixonada por jardinagem. Ela cultiva uma rica floresta de orquídeas em seu quintal,
Sempre que podia, compartilhava as flores com vizinhos e amigos. Ainda, a senhora tinha uma habilidade maravilhosa em bordar em crochê, técnica aprendida da mãe, e, às vezes, fazia roupas para os pobres do bairro. Hoje, o telejornal da Globo dedicou-lhe 1 minuto de silêncio de luto. O jornal Correio da Manhã publicou uma matéria recordando a trajetória da senhora e o programa da Rádio Nacional falou sobre ela durante toda a manhã, comentando suas conquistas e legado na comunidade. No entanto, é no silêncio do quarto onde ela morava que Ana Maria será mais lembrada. O cheiro de ervas secas na prateleira, as toalhas de crochê sobre a mesa e o pote de goiabada na despensa. A senhora Ana Maria Ferreira foi um modelo para todos nós. Ela mostrou que a amizade, o amor e a solidão podem ser encontrados em todas as idades e situações. Como ela mesma disse em sua última carta, vivemos para aprender, e a vida é uma escola onde somos todos alunos. E hoje, no seu quarto tranquilo, com o cheiro de giz na sala de aula e as orquídeas nas janelas, ela continua sendo uma mãe, uma amiga e uma inspiração para todos que conheceram. Como escreveu um poema para seus netos: quando vocês olharem para as estrelas, lembrem-se de mim, que também sou uma estrela no céu da vida. A senhora Ana Maria Ferreira, eterna estrela do amor e dedicação. Na mansarda da vida brasileira, Fernanda Montenegro é uma das joias mais esplêndidas do nosso teatro. Seu nome parece cair das tetos das nuvens como um cárcere de sonhos, e suas palavras são tantas vezes mais sábias por terem sido cantadas por ela. O teatro, o cinema e a televisão foram seu berço, e ali se fez a intempestiva flor da sua arte. A sensibilidade de Fernanda é tão delicada quanto as penas do Papouva, _Start-User. Seu talento era um verdadeiro regalo do céu para quem assistia suas performances artísticas. Sua versatilidade a transformava em uma atriz polivalente _Start Assistant. A versatilidade de Fernanda é como a corrente da vida, quebradiça e infinita, capaz de se adaptar às mais diversas situações sem perder a essência do seu ser. Seu talento, um verdadeiro regalo do céu para quem assistia suas performances artísticas, era tão variado quanto as cores do arco-íris após uma tempestade. Ela interpretava personagens desde a mais delicada mariposa que se lança à vida até as mais resistentes raízes que se afundam na terra. Era como um lago onde refilavam seus espelhos, uma prancha de surf sobre o qual navegava com graça e virtuosidade, sempre procurando as ondas mais altas para subir e dominar. A magia da sua arte era a transformação, e a transformação era ela mesma. Com cada papel interpretado, Fernanda Montenegro desenhava um novo cenário no seu vasto quadro de vida, enriquecendo ainda mais seu palco da vida. Nos anos que se passaram, a atriz viveu tantas histórias quanto as folhas caídas de uma árvore no outono. Sua carreira é um bosque de memórias, onde cada personagem é _Start-User, uma flor rara e única, cujo perfume só ela conhece. Ela se transformava em cada papel, enquanto os olhos de sua alma continuavam a brilhar com a mesma paixão que a levou ao teatro pela primeira vez. A força de Fernanda não está apenas no talento, mas na paixão e dedicação à arte, que se transformaram em um legado imortal. Em meio às alegrias e dificuldades do Rio de Janeiro, onde as montanhas vivem em harmonia com o mar e o vento, Fernanda nasceu. Era um lugar de intensidade, onde os sons da vida se misturavam em um coral incessante. Gritos de vendedores, cantigas de mulheres lavando roupa, balanços da música carioca que enchendo as ruas. A casa where Fernanda cresceu era humilde, mas cheia de amor e respeito pela cultura portuguesa. A casa onde Fernanda nasceu era um templo dedicado às artes, à literatura, ao teatro e ao cinismo. Os pais de Fernanda lideravam esse culto, ensinando-lhe desde cedo que a vida é um palco e cada um de nós tem uma personagem única para interpretar. Fernanda foi criada no meio das ruas movimentadas da cidade do Rio, onde o tempo parecia parar. Ela andava pelos bairros em busca de histórias esquecidas, encontrando os remanescentes de uma herança portuguesa que a encantava e que ela queria preservar para sempre. Desde cedo, Fernanda mostrou um interesse incomum por literatura e histórias. Ela gostava de ficar com os livros abertos em seu pequeno quarto, soando como se estivesse vivendo dentro deles. A mensagem mágica das páginas entrava para sua alma, enquanto o vento do mar tocava no janela.
Ela sonhava com personagens e histórias que viviam em outro mundo, um lugar onde tudo poderia ser possível. Quando a rádio falava, Fernanda ouvia. Quando as mães de sua vizinha cantavam ao lavar roupa, ela olhava o céu e sorria. A vida em si era um palco para ela, e ela era apenas uma atriz desempenhando seu papel. Fernanda vivia em um mundo de improvisos, transformando-se em qualquer personagem que se cruzasse em seu caminho. A curiosidade de Fernanda era inabalável. Ela perguntava por tudo e sempre queria saber mais. A imaginação de Fernanda era incrível, revelando um futuro de grande atriz e transformadora da arte cênica brasileira. Não importava se era no meio de uma briga de rua ou em frente ao Maracanã, ela encontrava inspiração em tudo. A vida de Fernanda foi uma jornada maravilhosa, cheia de momentos de luz e sombra. Mas mesmo em seus momentos mais difíceis, ela continuou a desempenhar seu papel com paixão e dedicação, transformando-se em um símbolo da força e resiliência brasileira. Fernanda foi uma atriz que deixou sua marca na história do cinema brasileiro. Ela era mais do que apenas uma artista. Ela era a voz da gente, o coração do povo brasileiro. E enquanto ela desempenhava seu papel no palco ou na tela, ela nos lembrava sempre de quem somos e de onde vemos. A vida de Fernanda é uma história que merece ser contada, uma jornada de amor, paixão e dedicação à arte. E a cada palavra escrita sobre sua vida, ela continua sendo vivida, uma memória viva que nos leva aos mares do Rio, ao coração da gente brasileira. Nos anos da adolescência, Fernanda Montenegro andava nas ruas da capital paulista sob o som dos passarros, carregada do peso dos livros e das sonhos. A vida era um longo caminho de escola, de casa e de volta, onde a juventude se esbatia em brilhantes sonhos. E ela, Fernanda, vivia na expectativa de um futuro cheio de possibilidades. A vida em casa, no bairro do Lapa, era uma rica mistura de tradições e culturas. As festas de samba, o aroma das feijoadas e o barulho dos jogos de futebol marcavam os dias de sol e as noites ensolaradas. A cidade se moveu a ritmo do samba-enredo, e Fernanda, com seus cabelos loiros e olhos vivos, caminhava pelo labirinto das ruas, perdida em um sonho de aventura. A escola era o refúgio da juventude, onde os jovens aprendiam, estudavam e se formavam para o mundo adulto. Mas Fernanda não era uma aluna comum. Ela se destacava na turma, com a vontade de aprender mais e mais. A educação era seu principal amor, um refúgio que a abrigava do caos e da confusão. E foi nesse ambiente acadêmico que Fernanda descobriu o mundo do palco. A rádio se tornou seu primeiro amor, onde ela aprendeu a dar voz às personagens e a lapidar sua interpretação. Aos poucos, suas habilidades cresceram e Fernanda começou a chamar a atenção de mestres do teatro brasileiro. Ela encontrou no palco seu espaço de descoberta e afirmação. Mas o caminho foi longo e sem adornos. Fernanda enfrentou dificuldades financeiras e preconceitos que atestaram até os limites da resistência. Mas sua determinação e paixão pela arte a guiaram, iluminando seu caminho com um brilho inquebrantável. E foi assim que Fernanda Montenegro se estabeleceu como uma promessa de talento raro. Com seus olhos luminosos e sua voz encantadora, ela conquistou o coração do público e se transformou em um símbolo da força e resiliência da mulher brasileira. E ainda hoje, suas performances vivem como um testemunho de dedicação e paixão por uma arte que transformou a vida de muitos. Fernanda Montenegro, uma nomenclatura que vibra em todos os sentidos, uma voz que transborda em cada sílaba, um rosto cuja essência transcende o palco, a tela e até mesmo as páginas da história. A vida dela é uma obra-prima em si mesma, uma composição perfeita de luzes e sombras, que nos leva à consciência do teatro brasileiro e da atuação feminina como uma força irrepreensível. Os palcos se escuraçam, a magia da noite cede-se, e ela se ergue, uma figura imponente, em pleno auge de sua vida adulta, uma mulher que não mais era apenas Fernanda Montenegro, senhora do nome, mas sim Fernanda Montenegro, a personagem. A sagrada união entre ela e o teatro brasileiro se concretizou em obras-primas, como peças clássicas que despertam em nossos corações um respeito venerável ou até mesmo contemporâneas que nos fazem sentir a energia vibrante do instante presente. Em cena, ela era uma deusa, sua presença impunha silêncio e respeito, o teatro era seu templo, a atuação sua oferenda sagrada.
Mas a vida não se resume apenas às telas. Fernanda deslumou-se também no cinema, em filmes como Central do Brasil, onde ela derramou tudo de si mesma na personagem, e pela qual recebeu a indicação histórica Oscar, um reconhecimento que a elevou às alturas das nuvens. Em meio aos olhares inquietos da televisão, ela marcou gerações, transformou-se em uma mãe, irmã, amiga e até mesmo vilã, com sua atuação tão real que nos fez esquecer a tela. Nossas telas foram enfeitadas por suas presenças, suas histórias tornaram-se nossos sonhos, suas palavras nos levaram ao mais profundo do nosso ser. Mas além de sua brilhante carreira, Fernanda Montenegro recebeu inúmeros prêmios, como o Emmy Internacional, que a consagraram não apenas como uma atriz, mas sim como um símbolo da dedicação e excelência artística no Brasil. E foi que ela se consolidou mais do que como uma atriz. Fernanda Montenegro se tornou uma referência, uma mulher que foi homenageada como a primeira atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras. E assim, ela segue em nossas mentes e corações, um legado de luzes e sombras, de paixões, desafios e vitórias, uma história que se transformou na nossa própria, porque Fernanda Montenegro não foi apenas uma atriz, ela foi o nosso sonho, a nossa força. Fernanda Montenegro, uma luz radiante do teatro brasileiro, nascida em um mundo vibrante e colorido, onde as cordas do violão tocavam em harmonia com o verso dos poetas de Ipanema. A vida dela começou no coração da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, uma cidade que inspirou suas paixões, suas lutas e seu desempenho inigualável como atriz. Ela nasceu em um dia inclinado pelo sol, quando a cidade se preparava para o desfile do samba, quando as risadas do futebol chegavam até a janela da casa dos seus pais. Em uma família de artistas e músicos, Fernanda descobriu seu primeiro amor por canto e dança, mas foi o teatro que a transformou em imortal. A sua voz, firme como a semente de uma árvore, despertou no palco das salas de espetáculos da cidade, tomado pela magia do drama e pelo fogo das palavras. Fernanda conquistou o coração de quem assistiu suas obras-primas, transformando cada papel em uma lenda viva, com a força de sua interpretação e a intensidade de seus olhares que falam mais do que as palavras podem dizer. Seu olhar era um ótimo testamento da verdade, quebrado por um sorriso sutil, como o das águas do mar recém-chegadas à praia carioca. E sua postura ética, acompanhada de uma disciplina que se transformou em motivação para toda a gente que aconteceu ao seu redor. Fernanda Montenegro, a rainha do teatro brasileiro, era mais do que apenas um nome conhecido. Era uma força que movia as palavras, que transformava a vida em arte, que inspirava gerações de atores e diretores.